Hoje a gente veio dar um rolê aqui na universidade. E vamos aproveitar para contar para vocês um vídeo. Contar para vocês um vídeo não faz nem sentido, né? Contar uma informação que tá prometida há muito tempo. Há muito tempo. Desde que a gente engravidou do Alex, eu acho que a gente falou que ia fazer um vídeo depois falando quanto que a gente tinha gastado nesse rolê todo de gravidez, parto, enfim. Chegou o dia, é hoje. E olha, se preparem, o negócio vai ser... É dolorido, dolorido pra nós, pelo menos é dolorido. Primeiramente, a gente tem que começar com algumas considerações, né, da nossa situação. Porque assim, se você vier pra cá ter filho, provavelmente não vai ser exatamente os mesmos valores. Depende do hospital, depende do estado, depende do plano de saúde, depende de muitas são coisas. Mil coisas. Então o que a gente vai falar aqui, primeiro a gente vai falar o quanto que a gente teve que tirar do nosso bolso e pagar. E depois a gente vai passar um geralzão de quanto que teria custado sem o plano de no saúde, privado, e quanto que a gente pagou no total. Então, se você estiver interessado, se você tá grávida, sei lá, e quer ter uma noção geral, tem aí uma noção. Mas lembrem sempre que a maioria dos valores que a gente vai falar é porque a gente tem um plano de saúde alto por conta da universidade. Sim, e que a gente viu antes, checou se estava incluso a parte de maternidade, porque tem alguns planos que não cobrem. Aí você tem que pagar o valor particular. Então a diferença é bem grande. alta. Então vamos começar pelo pré-natal. Uma delícia já os valores. Eles são de boa até. Assim, vamos perto do resto, né? A criança cansou de comer morango, então vamos ter que dar uma caminhada. Pra ele não ficar berrando no fundo do vídeo. Sim. Então voltando aqui, a gente tá falando do pré-natal. Isso, que até um dia antes do parto é pré-natal. Você tá considerando pré-natal. E o que encaixa no pré-natal? São as consultas com a médica que a gente fez mês a mês e depois até foi pra a cada 3 semanas, depois a cada 2 semanas, né? Então não são só mensais, 9 consultas, foram mais que isso. E aí tá aí, toda vez que eu ia fazer uma consulta eu fazia um teste de gravidez. Urina. Também. Pode ter certeza, né, gente? Vai que se enganou. Era o teste de urina. E algumas vezes eu fiz teste de sangue, né? Exame de sangue. Teve o exame de diabetes, né? O da curva glicêmica. Ultrassom. Os ultrassons que a gente fez, alguns foram normais. Teve o que foi mais caro, o que checa medula óssea, não sei o que. Gente, olha, se tu quiser fazer, tem ali 1 bilhão de exames para fazer. Sim. A gente foi escolhendo alguns. Sim. A gente fez um também de cromossomos, que vê pelo sangue da mãe e do bebê, a questão, probabilidade de ter doenças genéticas, ser predisposto, não ser. Esse, inclusive, foi uma facada. Foi. E alguns, inclusive, o nosso plano não quis pagar inicialmente, porque relatou que a clínica não tinha enviado as informações e a gente teve que correr atrás, ligar muitas vezes, por muitos meses. Eu acho que só foi se resolver depois que o Alex já tinha nascido. Sim, até agora há pouco a gente tava brigando. No fim deu certo. Várias coisas ao caminhar desse processo foram assim. Normalmente as coisas davam certo, mas volta e meia tinha um exame, tinha um procedimento, tinha uma coisa que alguém esqueceu de mandar um pro outro. Teve coisa de eu nunca tinha passado por isso na vida. Eu tive que ligar pro pessoal do seguro, e aí o pessoal do seguro falou: mas faltou a clínica mandar uma informação. Liga pra eles, mas mantém a gente na chamada. Aí eu adicionei na chamada de voz o telefone, o pessoal da clínica, pra dizer, conversem. Sim, foi meio caótica essa questão. Então assim, foi ótimo ter o plano, porque realmente o tanto de desconto, vamos dizer assim, grande. É muito grande, mas a gente também teve que se incomodar um pouco, correr um pouco atrás, porque nem tudo foram 1000 maravilhas. Mas agora vamos falar de valores. Quanto custou o pré-natal? Eu já não sei mais, deixa eu ver aqui, porque depois que tu tem filho, né? A memória fica, né? Fica. O dinheiro e a memória se vão. Sim. Então aqui, vamos ver, o pré-natal, a gente gastou um total de $506. Vou arredondar 507. 500. Eu falo 500 dólares. O resto é trocado. Foi por volta de $500 que a gente pagou, principalmente pra clínica. Porque no nosso caso, a clínica fazia meio que tudo. Estimava já o valor total que ela ia te cobrar e fez um plano de pagamento. Então a gente ia pagando por mês pra clínica durante a gestação
E aí ali já tava meio que incluído alguns exames, alguns a gente teve que pagar direto. Foi meio confusão. Foi um esquema do tipo assim, vamos fazer um parcelamento pra vocês, porque vai custar tanto no final. Aí a gente foi pagando por mês. Mas ao mesmo tempo tinha mês que tinha um custo adicional, porque teve um exame extra, que já era pra ter sido programado, mas não foi. Ou Então às a gente... vezes eles cobravam primeiro e depois viam que a gente já tinha meio que pagado. Então assim, nesse foi ano. confusão no Então, começo foi assim, confusão. mas o pré-natal, que é até o dia antes de ele entrar no hospital, de a Ana entrar no hospital, no caso, um dia antes do Alex nascer, custou um total de mais ou menos $500. Isso, exatamente. Aí Aí agora a gente Vamos vai agora. pra segunda etapa, que chama, é a maior facada de todas, é o papo. que é o parto, que é o dia do nascimento, é o hospital. E daí os valores são meio que divididos, porque é tudo separado. A gente paga pra clínica o valor que as médicas cobram por realizarem o teu parto. É porque no caso a Paga. clínica inclui a médica, A médica que vai fazer o parto. exatamente. E para o parto, a gente tinha um rodízio, uma possibilidade de 8 médicas que trabalhavam na clínica e que a gente foi se consultando com elas, com cada uma delas durante o pré-natal, pra gente conhecer todas as médicas e não correr o risco de no dia do nascimento ser uma pessoa desconhecida. É, porque na verdade eles funcionam com idade de plantão ali, né? Sim, Então aquela exatamente. médica X, ela tá em tal dia de plantão. Se não for o dia dela, tem outra de plantão, mas aí Exatamente. você vai ter que ir com a outra. Então, isso eu achei bem legal, que foi ótimo. Inclusive, como o meu parto durou 33 horas? A gente entrou no hospital na segunda noite e saiu na quarta-feira. Acho que foi. Quarta, quinta. Ele saiu na quarta-feira. É, no caso. ele A saiu gente na ainda ficou quarta-feira. mais um pouco. Mas Passou mais de uma médica, né? passou mais de uma médica. Então, no fim, todas que passaram, a gente já tinha se consultado pelo menos uma vez, o que já nos deu uma tranquilidade de já Sim. saber conhecer aquele rosto. Mas então tá, estamos falando do dia do parto, estamos falando no hospital e a gente tem valores separados, porque a gente tem que pagar a clínica, a médica pela clínica, a gente tem que pagar a anestesia, a gente tem que pagar muitas coisas. Como é que são os Exatamente. valores? Então, pra clínica, ou seja, pras médicas que foram ver a gente e fizeram o parto do Alex, foram $645 mais ou menos. Tá. Que a gente pagou pra ela. Então a gente já tinha pago 500 e pouco Durante o pré-natal, durante o pré-natal e só de médica, só pro parto. só pro parto, foi mais 645. Tá. Aí tem a parcela do hospital. É, porque isso aí tá considerando só a mão de Só obra do a mão da médico. médica. Não tá considerando os instrumentos, Não, o quarto. as enfermeiras que estavam de plantão, a estadia no hotel. No hotel do E hospital. Não tá considerando. Pra pagar o hospital, quanto já Pra foi? pagar o hospital foi um pouquinho mais, tá? Pro hospital foram $3.687. Dólares, pessoal, dólares. Sim. Isso conta desde que a gente entrou, todos os medicamentos que foram colocados, Com exceção da anestesia. com exceção da anestesia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas batimento, soro, tudo que foi usado, 3 mil e quanto? 3.000. Calma que eu perdi aqui. 3.687. Ai. Tá, e aí além de E aí, isso tudo ainda tem além anestesia. disso, teve a anestesia, que a anestesia foi uma das coisas que também inicialmente o plano não quis pagar. Na verdade, o nome que colocaram pra gente na anestesia fez com que o plano não achasse Tava a errado, gente. é. E aí chegou lá em casa uma conta de $10 mil. E a gente ficou na mão por alguns dias até saber que era Aí liga esse pra cá, problema. liga pra lá, liga pra cá, descobre que é isso. Aí, enfim, resolver. Quanto que a gente pagou de No anestesia? fim de anestesia, a gente pagou $714. Olha, O quando que tu compara com os 10 mil, tu 10 fala, mil, ufa, mas quando tu sim. pensa que fosse Sim. E ainda pensar que eu não queria ter usado anestesia. Mas foi Foi, preciso. sim, pela burrada da gente ter escolhido um outro negócio que deu efeito reverso, eu tive que usar anestesia. Mas enfim, $714. Mas pelo menos acabou. Tem gastos, porque no fim fiquei sem dor. Sim, sim, não, vale a pena, mas assim, né? Barato não é. Não é. Mas acabou E o hospital, aí- pelo menos. Não, porque Não? ainda tem alguns custos do Alex. Depois que ele Ah. nasceu, ele teve que ganhar algumas vacinas, fazer exame Do de pezinho. audição, o do pezinho, e a primeira visita do pediatra também é no hospital. Então foram mais ali 70 e poucos dólares. Aí tá mais de boa, aí Tá tá. mais de boa, mas Consigo ainda respirar. tem
os gastos da criança. Isso é tudo do dia do parto. Só do dia do parto, exatamente. E só o que a gente pagou porque a gente tinha o plano. Tem que lembrar sempre que a gente já paga por mês ali, por semestre, um valor alto do plano de saúde. Sim, é verdade, a gente não considerou isso aqui na nossa conta, né? Não, dá pra dizer assim, ó, de forma geral, a gente paga por ano de plano de saúde $3 mil. Sim, então a gente, do total ali, de parto foram $5 mil, mais ou menos $5.050, mais os 500 e pouco Do pré-natal. Então dá uns 5.500. Mas ainda tem mais uma conta. Mais o que a gente pagou de... Sim, mas... mais o que a gente o plano de pagou saúde. de plano de saúde, que foi 3 3 mil. Então no total dá uns 8 né? Um pouco mais, 8 mas o plano de saúde a gente não vai considerar, porque o plano de saúde também, se você ficar doente, não seria feito de qualquer jeito. Sim, exatamente. Mas então agora vamos pro valor geral. Aqui, nessas contas que a gente falou até agora, a gente só falou quanto que a gente pagou e algumas coisas que foi. Até agora a gente tava comentando o valor que saiu do nosso bolso, até porque foi o que mais nos afetou. Mas a gente também quer dar pra vocês um geral de quanto custaria se você não tivesse o seguro. Se eu tivesse que ter que pagar ali no privado 100%. Então o total que a gente pagou em dólares foi quanto? O total que a gente pagou foi 5.624, incluindo pré-natal, parto, exames. Eu acho que eu tive que fazer um exame de Covid também, pra ser internado no hospital. $5.600. $5.600. Que se a gente converter pra real, isso vai dar R$29.191. Isso utilizando a cotação do dólar no dia que ele nasceu. Só que o que acontece? O pré-natal a gente pagou parcelado pagou antes. conforme a gravidez. O do parto, pelo menos a parte do hospital, a gente fez tipo um financiamento. E parcelou, então tá pagando até hoje. A gente ainda tá pagando. Então a gente não pagou tudo no dólar daquele dia, mas eu usei a cotação daquele dia só pra ficar mais sim, porque antes o dólar tava mais alto, hoje o dólar tava mais baixo. Então na média, vamos com o dia do nascimento dele que tá bom. Tá, mas agora que a gente já falou o valor que a gente pagou, tendo o seguro, vamos assustar um pouco mais a galera e vamos dizer quanto custaria saindo do bolso se não tivesse seguro nenhum, do zero. Só no privado. A gente seria pago $42.600. Para, guri, isso é mentira. $42.600, que teriam sido R$221 mil. Com a cotação da manhã, né? Só uma estimativa. Não, tu tá de brincadeira, guria? É um pouquinho, bastante dinheiro, né? Para. É um carro de alto nível aqui. Nossa. Altíssimo nível. Tu tá de brincadeira comigo. Não tô. Maria. Gente, não faz isso, gente. Por que eu fui levantar esses números, né? A gente tava mas vocês têm agora. mais feliz antes de... Mas bom, a boa notícia é que a gente sim tinha um plano de saúde. Pagou só 5.600. Só 5.600. Isso eu não tô considerando tem uma coisa a mais boa, que é a bombinha de amamentação. Era inclusa no nosso plano, então a gente comprou de graça, pagando zero. Então nesse valor não tá inclusa a bombinha de amamentação, que estava inclusa no plano de saúde, mas não tá incluso o pré-natal, as vitaminas, tudo que a gente tem comprou muita coisa. As então, roupas assim, do bebê, a roupa pro primeiro dia, todas as coisas. Isso aí é só... No caso, a gente ainda conseguiu pro Alex o Medicaid, então a gente pagou quase nada de pediatra desde depois que ele nasceu, a gente conseguiu um plano do governo que ele não paga pela saúde. Mas a gente, pra considerar isso aqui, é só pra considerar o parto mesmo. Sim. É só pra considerar até os primeiros 3 dias de vida dele. Isso aí. É o primeiro mês, vamos dizer assim. É mais ou menos esse valor aí. Então, se você tá planejando, você tá morando nos Estados Unidos, tá planejando ter filho, ou se você tem o sonho, sei lá, de vir pra cá e ter um filho bebê, americano, saiba que é mais ou menos com esses valores. Mais ou menos, bem mais ou menos, porque, né? vai variar de várias depende coisas. da sua situação, do seu plano de saúde, enfim. Mas assim, se prepare, confira bem os valores antes. O que a gente fez? Quando a gente tava pensando em engravidar, a gente foi no site do nosso seguro e a maioria deles você consegue fazer tipo uma estimativa de custo. Na nossa estimativa de custo tava dando 4 mil e poucos dólares. Deu mais ou menos $1.000 a mais. Porque eu considerei um plano, tu escolhe ali algumas coisas. E ele deu esse valor. Eu acho que eu não considerei
Também não importa. anestesias. E foi Sim. exatamente essa a diferença, vamos dizer assim, que deu. Então, se planeje. Se planeje, se Procure. prepare, salve um pouco a mais, né? Confira. Guarde um pouco mais de dinheiro do que você acha que vai gastar. Confira os planos de financiamento do seu hospital também, porque a gente, por exemplo, a gente tem 2 anos para pagar sem juros nenhum. Sim, Então, isso foi ajudou ajudar bastante. Mas não é todo hospital que O tem, nosso não plano é? de saúde cobria a gestação. Isso também é bem importante, porque nem todos, né, tipo, os tipos de premium, né, que eles chamam aqui, você também tem que ver se tá coberto. Então, Enfim, de forma geral, você está assustado, a gente também, mas faz parte. Se prepare, porque senão a coisa pode ser feia. sim. Mas acho que é Mas isso, vale né? a pena, né, pra Vale a pena, vale a pena estar aqui, ó, chorando aqui na nossa frente, valeu? Mas enfim, se você tem dúvidas aí, ou se você tem comentários, se você também teve um filho nos Estados E Unidos, gastou um valor diferente. ou se você conta quer contar pra gente que você teve filho no Brasil e também teve que pagar aí. Conta pra gente quanto que custa até no Brasil, pra gente fazer uma Isso. comparação, não muito comparativa, mas enfim. Mas é isso aí. Enfim, agora as crianças estão chorando, a gente vai resolver isso aqui. Um abraço pra vocês. Até a próxima!